Olá, meu nome é Esté e este é Eu Vim Eu. Hoje eu vim te mostrar o bonito de Êxodo. Bem superficialmente, no sentido que eu não vim mostrar o teórico, histórico, não. Eu vim como uma pessoa leiga, uma pessoa que lê a Bíblia e que quer mostrar que sim, tudo ali na Bíblia é maravilhoso. Eu vim mostrar que Êxodo é muito lindo e é muito importante para a história do povo e para a nossa própria história. Mas antes disso, eu gostaria que você já esteja curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, o nosso famoso sininho, e que você já esteja compartilhando com seus amigos. E vamos lá, porque o negócio vai ficar grande, galera. A gente olha até porque... Vamos dividir aqui em duas partes. Então vamos lá. Vamos ao contexto de Êxodo. Qual é o contexto de Êxodo? Vamos ali arredar um tiquinho ali pra trás. Nós temos o final de Gênesis, onde que é nos mostrado que Jacó e sua família vai pro Egito, já que José é o governador. Eles se estabelecem ali no Egito com permissão do faraó. Só que com o decorrer, a gente chega no primeiro capítulo de Êxodo. E ali a gente vê as gerações que moram ali no Egito. E Moisés deixa bem claro que tem uma questão que o povo de Israel era abundante na terra do Egito. Quando fala abundante, era que eles realmente se proliferaram, eles cresceram ali dentro daquele povo. Então, passaram-se anos, morreu o faraó, morreu a galera tudo, morreu os filhos de Jacó, morreu José, morreu todo mundo. Se eu não me engano, ali, aquele tempo ali que a gente vê ali de Gênesis e Êxodo, são 430 anos, então é muito tempo. E tem um novo faraó, e esse faraó não conhece a José. E ele avalia o povo judeu ali dentro da terra dele. Ele vê que o povo judeu estava maior que os próprios egípcios. Como um governador, qualquer governador, avaliando isso, ele temeu que o povo de Israel fosse atrás de... Se quando houvesse uma guerra, eles fossem a favor do inimigo, ia conseguir vencer a terra do Egito. Com isso, ele prefere escravizar os judeus. Tá em Êxodo 1, capítulo 1, versículo 7, para ser exato. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu dele. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Só que aí vamos à época ali, com esse decreto, e ele vendo que mesmo, ali na Bíblia fala que mesmo ele sofrendo, eu esqueci aonde que tá, vou colocar aqui pra vocês verem, que mesmo com todo o sofrimento, com tudo, gente, escravo, sofrendo ali na mão do faraó, do povo do Egito, eles eram fecundos, eles ainda estavam se multiplicando e estavam se tornando numerosos. E assim, o povo, tava com medo. Com isso, o faraó decreta que eles tinham que matar todas as crianças, todos os bebês e crianças do sexo masculino até os 2 anos. Aí que começa a bagunça toda, né, gente? E a gente sabe que Moisés, a mãe de Moisés, aquela história famosa, ganhou ele quando estava nesse decreto. Ela conseguiu manter Moisés escondido, se eu não me engano, por 3 meses. Só que depois ela viu que não ia conseguir e ela resolve colocar ele no rio Nilo. E com isso ele chega até a filha do faraó ali, que estava se banhando. E ela sabia que era um dos filhos dos judeus. E ela se compadeceu e ela resolveu criar. Só que tinha uma coisa. A sua irmã Miriam, que estava seguindo Moisés enquanto ele estava na cesta, ela foi e falou: não, tem uma de leite, você gostaria, que ela pode criar. Então a filha do faraó chega e dá pra ela, e Moisés é criado pela sua própria mãe. Só que ninguém sabia ali, né, gente? Então essa história que a gente sempre conhece. Com isso ele foi criado com sua mãe. Quando foi o momento certo, quando ele já era maior, ele volta e é criado ali dentro do palácio. Então a gente tem todas essas histórias. Essa é a história mais famosa de Êxodo. Mas Êxodo é dividido em 2 etapas. A gente tem a etapa antes da saída do povo do Egito e o povo no deserto, o povo indo atrás, indo até a terra prometida, que a gente conhece como é que é a jornada. Agora eu quero mostrar como ver o bonito de Êxodo, como ver o maravilhoso de Êxodo. Você tem que ir com uma outra perspectiva. Você não vai ali pra simplesmente falar assim, continuar lendo a Bíblia.
Você vai ali porque você vai ver a construção de uma nação. Gente, vai com esse pensamento que muda a realidade. Primeiro você vai chegar e vai ver o povo sofrendo. Aí você vai se perguntar, nossa Deus, por que você deixou o seu povo sofrer? E você vai ver que Deus, no início, ele fala que o clamor do seu povo chegou a ele e ele se lembrou. Então, quando ele fala isso, é tipo o povo que se lembrou e começou a orar, porque o povo já tinha se misturado ali com a cultura egípcia. Então, vamos lá. A gente, até o capítulo 15, de Êxodo 1 ao capítulo 15, 22, de Êxodo 1 ao capítulo 15, 22, veremos a história do povo ali, de Deus mostrando que ele é Deus. E isso vai ser Deus vai mostrar que ele é Deus, que ele é o grande eu sou, para o seu povo e para o povo do Egito, para o próprio faraó. Então, quando Moisés chega pro povo e fala, galera, Deus falou para nós ir, e o povo fala assim, quem és tu? E Deus fala para ele que ele faz todos os milagres. E ele faz sinais e o povo acredita, só que sempre, né, naquele pé atrás. Então Deus estava tendo que chegar pro povo e falar, meus queridos, estou com você, vamos embora, partiu. Só que ao mesmo tempo ele estava se mostrando como Deus para o faraó. Aí entra as 10 pragas. Se você ficar atento, as 10 pragas é sempre atingindo algo que era importante para o povo do Egito. Um exemplo bem assim simples, a primeira praga, que é quando as águas se tornam sangue, a gente sabe que o rio Nilo para os egípcios era a fonte de tudo. Eu sempre esqueço o nome da deusa lá, mas é uma parte da cultura, era algo que eles adoravam, que eles consideravam que aquilo ali era o sustento, que aquilo ali era a salvação e que era onde os deuses davam a eles o sustento. Era o rio Nilo. E o rio virar sangue, morrer todos os peixes, era algo Deus mostrando, eu sou o grande eu sou, eu é quem que criou as coisas e eu que governo sobre tudo, todas as coisas. Temos um ponto aí. Aí a gente acaba com Deus se mostrando fiel, Deus se mostrando rei, Deus se mostrando Deus, que é com o faraó morrendo nas águas, que é quando o povo passa pelo Mar Vermelho e o povo é liberto. Tem que ter noção que não foram só, tipo, 100 neguinhos, não. Foram milhões e milhões de pessoas. Foi uma nação que se saiu de dentro de outra. E, beleza, você analisando ali, tranquilo até aqui, né? Mas a gente for do capítulo 15 até o final, porque, você não se engane, a vida deles no deserto vai até Josué. Então, Êxodo começa a caminhada no deserto. Levítico, Números e Deuteronômio, é tudo falando deles no deserto. Mas, pode colocar que é uma parte muito crucial. Porque ali no deserto, Deus, ele estrutura Israel como nação. Como que acontece isso? Que é um ponto que eu quero que você olhe. Olhe para o Êxodo, a partir dessa caminhada ali, de tudo que ocorre ali no Egito, como Deus estruturando o seu povo. Ali no capítulo 20 de Êxodo, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. O que seriam os 10 mandamentos? Seria as leis principais. E depois dos 10 mandamentos, se a gente for seguindo para os capítulos, a gente vai vendo leis que são leis de propriedades, leis de sacrifícios, leis de coisas específicas, que quando a gente junta, a gente monta aquele cronograma, a gente vê que é algo que é uma estrutura de um culto, uma estrutura de uma nação. Propriedade, ele estava estruturando seu povo em cada canto. E isso dentro do deserto, galera. Aí nós vamos para o que eu sempre achei muito problemático no Êxodo, que era a construção do tabernáculo. Você também teve esse problema? Só pra me saber que eu não tô sozinha. Mas, um dia, eu conversando com meu pai, a gente estava num momento aqui em casa, a gente começou a conversar sobre isso, que eu falava, nossa, pai, eu não aguento ler Êxodo. Principalmente chega ali depois da saída do Egito, acabou pra mim. E ele falou, não, ele disse desse jeito, analisa a saída do Egito desse jeito. Quando eles saíram, a primeira coisa que ocorre é Deus dar um maná pra ele, o alimento de cada dia. E ele tinha nutrientes, tudo que era necessário. Logo depois a gente vê Deus estruturando a sua nação, onde ele dá os 10 mandamentos e suas leis de propriedade, de culto, o começo de tudo. Segundo, Deus faz a aliança com Moisés, onde a gente vê que, né, se inicia um novo período na história de Israel. Dali pra frente, a gente vê ter um período ali que tava difícil, era muita gente e Moisés não estava sabendo. E seu sogro, vindo até ele, reconhecendo a autoridade do Senhor, ele vai dar um conselho. Não, você não vai ter condição de liderar todo. Então, você pega cada um e deixa líderes para grupos de 1000, grupos de 10 mil, de 100 mil, de 100, de 10. Então ali você vê que começa a se dar uma estrutura em um povo onde que não tinha lei. Era olho por olho, dente por dente. Um povo que não tinha, já tinha se perdido na sua tradição e no seu costume. Toda vez que dava errado, eu falei assim, não, eu queria cebola. Pra que eu vim pra cá? Eu tinha conforto, eu tinha tudo lá no Egito, pra que eu vim pra cá? Aí nós vamos pro tabernáculo, né, galera? Que ali é o Tchan, né? Ali o tabernáculo é onde Deus é uma das maiores obras
obras, uma das maiores eventos, né, que acontece no deserto com o povo. É onde Deus começa a criar o meio de se estar com o povo, de estar presente com o povo. E a gente lendo, a gente vai saber todas as estruturas, de qual o tamanho, isso que começava a me irritar. Qual que é o tamanho, pra que é isso, que não sei o que, o detalhinho, a vírgula, o risquinho que fazia de um negócio, como é que funciona a arca, o que tem dentro da arca, como é que ela é por fora, como é que é os candelabros, como é que é a própria tenda do tabernáculo. Isso é muito legal a gente saber e etc. É interessante. Só que eu quero que você olhe pro tabernáculo agora desse jeito. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento se confirma em Jesus Cristo. No tabernáculo, a gente sabe que existe uma divisão. Um lugar onde que o povo conseguia entrar. Você tem aonde que até o sacerdote pode entrar, que até o santo lugar. Nós temos o lugar que é o santíssimo lugar, que é onde somente o sumo sacerdote podia, que era onde que estava a arca, que era onde estava a presença de Deus, porque a arca naquele momento representava a presença de Deus. E sim, se o irmãozinho lá, o sumo sacerdote, estivesse em pecado, ele era consumado. Aí você vê nessa estrutura. Olha agora pro fora, o mundo, onde é um lugar onde eu e você, a gente pode entrar. Eu e você podemos entrar, a gente tá ali. Nós temos o sacerdote. 1 Pedro, capítulo 2, 9. Pedro nos fala, nação eleita, sacerdócio real. Nós somos sacerdote. Eu e você somos o sacerdote. Então a gente pode ir até onde? Até o santo lugar. Então a gente pode ir até um ponto. Quem vai no santíssimo lugar? A gente sabe que ali tem um véu, que era onde separava. Que separava o santo do santíssimo. Esse véu, quando Jesus morre, ele se rasga. Então não se tem mais esse véu. O que se torna a ponte? O que se torna o que seria o nosso sumo sacerdote? O que estaria levando as nossas orações, os nossos pedidos, até a presença de Deus? Jesus, que é o sacrifício mais santo, mais perfeito. Aquele que está sentado à direita do Pai. Então, quem é a nossa ponte? O que nos leva a Deus é Jesus. Então, ele é o sumo sacerdote. Então, quando você vê que essa estrutura do tabernáculo é algo que vivemos, só que em outro plano, porque hoje eu não preciso de ninguém para ir até a presença de Deus. Eu simplesmente preciso aceitar Jesus como meu único salvador e orar que estou na presença, entendeu? Então é fantástico. E segundo, o que vai mudar a sua... Acho que um que muda muito é o seu objetivo. Se você está ali pra ler por simplesmente ler, vai ficar meio cansativo mesmo, porque realmente tem uns detalhes ali que eu falo assim, Jeová. Mas que era necessário, entendeu? Era algo que era necessário se escrever. E você tem que entender que tudo o que Deus faz, ele vem com um propósito. Lá na frente tem algo importante. Então ali em Êxodo a gente vê festas do tabernáculo, a festa de Pentecostes, nós vemos a Páscoa, nós vemos festas que são tradição judaica, que a gente comemora, Páscoa, o Pentecostes, que depois a gente vê o Pentecostes lá, sabe? O Pentecostes de Atos 2, é porque ocorreu na festa de Pentecostes, né? Uma festa tradicional do povo. Então tem tudo, algo muito contextualizado, não é algo tipo assim, simplesmente existiu, simplesmente está ali. O legal só é Moisés no Mar Vermelho, passando pelo Mar Vermelho. Não. Êxodo é um livro que ele tem um foco muito grande nessa estruturação, de mostrar a estrutura do povo de Deus. Porque se você conhecer e entender essa estrutura, quando você continua a ler, você começa a ver certos questionamentos que há, certas guerras, certas coisas que ocorrem no decorrer da história do povo de Deus. Você entende certas coisas que é por causa da estrutura que Deus deu ao povo. De uma nação que saiu sem direção, Deus deu a ele um líder e Deus deu uma estrutura. E eles eram o povo escolhido de Deus. E por Deus, ele mesmo estruturou aquele povo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês leia lá Êxodo com esse ponto. Principalmente o tabernáculo, que é a parte que muita gente não gosta. Que eu não gostei de primeira. Quando eu li depois disso, eu falei, meu Deus, é lindo, maravilhoso. Vai lá, leia. E depois você vem aqui e me conta. Então comenta aqui o que você achou. Comenta o que você acha de livro de Êxodo. Se você gosta e você tem outro ponto de vista de Êxodo que você não viu comentando, comenta aqui pra mim estar sabendo e a gente conversar. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Que você esteja também ativando o sininho, que é muito importante pra você estar aí por dentro do que eu estarei lançando aí, recebendo as notificações. Me segue nas redes sociais. O link vai estar aqui no box de descrição. E que Deus abençoe. E mais uma vez, muito obrigada.